Olá galera do ICMS do Rio de Janeiro, meu nome é Ricardo Ferreira e é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria de bater um papo com todos vocês a respeito do programa de contabilidade do concurso para auditor fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Primeiro é importante considerar que a organizadora desse concurso é a Fundação Carlos Chagas. E a Fundação Carlos Chagas tem nas suas provas uma característica que é de fazer questões com muita clareza, com muita objetividade, o que como consequência gera notas de corte muito altas. Portanto, preparem-se para notas em torno de 8 nas disciplinas relativas a esse programa, inclusive na parte de contabilidade. No programa de contabilidade, a gente observa que a Carlos Chagas cobra assuntos bem tradicionais. Os temas mais explorados dentro da contabilidade costumam ser a parte de escrituração, que vocês encontram lá no item 5, o balanço patrimonial, que é o item 10. Dentro de balanço patrimonial, é importante que vocês deem ênfase ao estudo do ativo não circulante. A Carlos Chagas cobra muita coisa sobre depreciação, amortização, vem cobrando bastante o CPC 04, que trata do intangível, isso é um tema bastante explorado também. Vejam com cuidado participações permanentes, principalmente investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial e a forma de registro do dividendo, tanto pelo custo quanto pela equivalência, e o patrimônio líquido, a parte de reservas, a reserva legal, a reserva de retenção de lucros, as ações de tesouraria, todos os componentes do patrimônio líquido, inclusive a conta lucros ou prejuízos acumulados, em quais casos se aplicaria, a impossibilidade de retenção de lucros na conta lucros acumulados, a destinação desse lucro, de que forma deve ser feita para dividendos ou retenção de lucros de um modo geral. Esses temas são bastante cobrados. Eu também recomendaria que vocês dessem uma olhada com carinho nos CPCs. Por quê? Por se tratar de um tema novo, ainda em desenvolvimento, inclusive na doutrina, quando essas questões são cobradas sobre os pronunciamentos do CPC, costumam causar alguma estranheza nos candidatos. Então, se algum tema vai ser mais decisivo, eu diria que esse tema será o que trata dos CPCs. Vejam com cuidado os CPCs a partir, inclusive, da estrutura conceitual, que é o CPC 00. Normalmente, as provas da Carlos Chagas são abertas com questões sobre temas envolvendo estrutura conceitual. Outro tema bastante cobrado em termos de CPC é a consolidação. Em geral, eles dão um enunciado com 2 ou 3 questões a serem respondidas a partir desse enunciado. Lá pelo fim da prova a gente tem uma questão sobre isso. É um tema mais ou menos deixado de lado, mas que a Carlos Chagas costuma cobrar e com um grau relativo de dificuldade. Como a gente já acentuou, as provas da Carlos Chagas não são complexas, não são complicadas, não há cálculos intrincados. É diferente, por exemplo, da forma de elaboração de prova da ESAF. No caso da ESAF, normalmente há uma preocupação maior com a complexidade dos cálculos, privilegiando inclusive quem é da área exata. No caso da Fundação Carlos Chagas, essa preocupação não existe, o que faz com que quem não é da área exata tenha alguma facilidade em fazer provas da Fundação Carlos Chagas. Prefiro inclusive a Carlos Chagas à ESAF. Então, não deixem de estudar temas, como eu disse, como escrituração, balanço patrimonial. Dentro do balanço patrimonial, dar ênfase ao ativo não circulante, ao patrimônio líquido e a participações permanentes. A demonstração do resultado do exercício, a composição dessa demonstração também é bastante cobrada, a apuração do lucro bruto, a apuração do lucro operacional, a apuração do lucro líquido do exercício e toda a estrutura da demonstração do resultado. Tema também bastante cobrado, demonstração dos fluxos de caixa, que a gente encontra lá no programa, no item 16. Não deixem de dar também ênfase ao estudo desse assunto e não se preparem para a prova intrincada, para a prova complexa, para a prova difícil. Os assuntos são triviais, os assuntos são do conhecimento de todos. Uma boa referência é a prova do ICMS de São Paulo, que foi aplicada agora em 2013. E observem que numa prova como é elaborada pela Carlos Chagas, é mais importante estar preparado para não errar questões óbvias. A gente não pode se dar o luxo de errar questões que quase todo mundo vai acertar. E tem que se preparar para questões que decidem, que fazem a diferença, que eu acredito que sejam as questões que estarão calçadas nos pronunciamentos do CPC. No caso de custos, em provas recentes, a Fundação Carlos Chagas tem cobrado com um pouquinho mais de complexidade questões sobre pontos de equilíbrio.
ponto de equilíbrio econômico, ponto de equilíbrio financeiro, e eu também apostaria no tema custo padrão, principalmente nas variações. Isso tem sido um assunto cobrado com mais complexidade nas provas recentes das bancas de modo geral, inclusive da Fundação Carlos Chagas. Bem, eu acho que isso pode de alguma forma orientá-los, ajudá-los, e torço para que vocês tenham êxito e em breve possa ter contato com vocês já como aprovados nesse concurso. Um grande abraço a todos.